Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre evolução e origem da vida. Bom, primeiro explicando o que é a evolução. A evolução é um processo de mudanças nas características hereditárias de uma população ao longo de gerações. E antes das primeiras teorias, né, darwinismo, as teorias de Lamarck e as outras, tiveram essas ideias iniciais, que é o fixismo e o finalismo. O fixismo, ele vem com a ideia de que os seres são imutáveis, que as espécies são imutáveis desde da sua criação. Isso foi uma ideia muito predominante antes das ideias de Darwin. E tinha a ideia do finalismo, que é a evolução com um propósito. É a evolução que é um propósito pré-determinado, que como se seguissem um plano de evolução. E tinha o empirismo, que é a conclusão individual. Vamos dizer que é a partir da experiência individual dos sábios, eles concluíam as coisas. Eles concluíam que os seres se formavam a partir das experiências pessoais deles. E como resultado, todas essas foram ignoradas e foram substituídas. Não ignoradas, elas foram substituídas por explicações científicas e baseadas nos experimentos de observação. Bom, agora falando do método científico. O método científico ele é um conjunto de regras básicas que um cientista tem para que ele possa fazer um experimento, para que ele possa observar e chegar numa conclusão a partir desse experimento. E nós temos 3 métodos. Temos o método da dedução, que é utilizar princípios gerais para uma conclusão específica. Vou dar um exemplo. Todos os homens, eles são mortais. Todos os seres humanos são mortais. Isso é o geral. Logo, se a Isabel é uma humana, ela é mortal. Isso é uma conclusão específica. Temos o método da indução, que é o contrário. Vamos dizer assim. Se a Isabel ela é uma humana e ela é mortal, então todos os humanos são mortais. E temos a terceira, que é a experiência controlada, que a gente vai dividir as amostras para elas serem estudadas a partir de 2 grupos, que é o grupo experimental, que é onde vai ocorrer a alteração, e o grupo controle, que é o grupo, vamos dizer, o original, entre aspas. Eu não sei se original é a melhor palavra, é o grupo experimental, mas sem as alterações feitas. Entendeu? Bom, gente, agora sobre a origem da vida. Tem várias teorias em relação à origem da vida. Temos a criacionista, né, que é relacionada à religião. Cada religião tem uma teoria. E aqui estamos falando da ciência. Então vamos falar do Big Bang, beleza? A parte religiosa, cada um tem a sua crença, cada religião tem a sua história de criação da origem da vida. Aqui vamos falar do Big Bang. O que foi o Big Bang? O Big Bang ele foi uma baita de uma explosão que aconteceu mais ou menos 15 bilhões de anos atrás. Porque mais ou menos, esse número ele varia, né? Ele varia entre 12 e 15 bilhões. Então, é um número... São muitos anos pra trás, gente. Tipo, bilhões. Então, vamos mantendo 15 bilhões, mais ou menos. Mas é aquela história, né? Mais ou menos. E a partir disso, o que foi essa explosão? Essa explosão, na verdade, né? Foi toda a energia acumulada no espaço, ela se juntou num buraco... Num buraco não, em uma porção menor do que o buraco de uma agulha. E ela foi liberada de uma grande explosão. E a partir dessa grande explosão que veio surgir os planetas, as galáxias e etc. E a Via Láctea, que é a nossa galáxia, ela veio surgir, começar a se formar há 10 bilhões de anos atrás. E a partir da Via Láctea, o nosso sistema solar, né? Que surgiu há mais ou menos 5 bilhões de anos. E no sistema solar veio o Sol, os planetas, a Terra. E a partir daí que a origem da vida começa ela começa, né? Mas não necessariamente nesses 5 bilhões, porque não foi
5 bilhões, pá, a Terra nasceu. Não, foi um longo processo até começar a ter a vida na Terra, beleza? Bom, com essa história da origem da vida, existiam duas teorias. A abiogênese, que veio primeiro, e a biogênese. A teoria da abiogênese, ela basicamente dizia que o ser vivo surgia de um ser não vivo. É como se, por exemplo, a gente deixasse um quarto totalmente bagunçado, cheio de roupa suja, lixo, e a partir daí surgissem ratos, nascessem ratos do lixo. Já a teoria da biogênese diz, não, se o quarto está bagunçado, cheio de lixo, os ratos serão atraídos até esse lugar, e a partir daí nascer outros ratos. A partir desses ratos que foram até o lugar, nasceram outros ratos. Bom, a teoria da geração espontânea, ela é como se fosse um princípio ativo. E uma pessoa, né, que nós atualmente consideramos sábio, e nós não podemos julgar, é Aristóteles, porque Aristóteles, ele acreditava na abiogênese. Mas nós temos que levar em consideração o contexto que ele vivia. Ele acreditava que a vida, ela podia surgir de uma matéria não viva. E assim como outros, como René Descartes, que também era muito racional, mas ele acreditava que seres poderiam surgir da matéria não viva. E a partir de vários pensadores que hoje nós consideramos base para muitos estudos, né? A biogênese era uma possível, era uma coisa que eles acreditavam. Mas tiveram outros que contestaram e falaram, não, a vida ela não surge de uma coisa que não tem vida. E foi aí que veio a ideia da biogênese. E a primeira pessoa que surgiu com essa ideia, que surgiu para contestar a biogênese, foi o Francesco Redi. Eu não sei a pronúncia, mas escreve R-E-D-I. Redi. E ele trouxe um experimento para poder dizer, eu acho que essa abiogênese não está correta. Bom, falando no Red, vamos explicar o experimento que ele fez. Eu desenhei aí para vocês terem mais ou menos uma ideia de como foi o experimento. E ele dizia que ele não acreditava que a larva surgia da própria carne. Então, o que ele fez? Ele pegou 3 frascos e colocou os 3 frascos no mesmo lugar, com um pedaço de carne cada um. O primeiro frasco ele deixou fechado, totalmente fechado, vedado. O segundo frasco ele fechou com gaze, né, que ainda assim tem uns buraquinhos, mas as moscas não poderiam entrar. E o terceiro frasco ele deixou aberto. Bom, a sua hipótese, qual que era a sua hipótese? A sua hipótese era que as larvas, elas surgiam a partir de ovos botados pelas moscas, que iam até a carne. Agora, analisando os fatos a partir do conhecimento do método científico. Primeiro, a observação. Ele observou que as moscas, elas voavam ao redor dos pedaços de carne que apareciam ao ar livre. Seria tipo o que acontece no frasco 3. E qual que é a hipótese? Como que formou a hipótese? Ele pensou que se mantesse as moscas afastadas das larvas, as moscas afastadas das larvas, iria prevenir o aparecimento das larvas. Então, o experimento foi colocar no pote a carne, vedar colocar gás no outro e deixar o outro aberto. E com base naquela coisa do método científico, grupo controle e grupo experimental, o grupo controle é o frasco 3, que é o frasco aberto. O grupo experimental é o frasco 1, frasco fechado. E a gente tem a variável, que é o frasco 2, que ele previne a entrada de moscas. Então, o que mostraria que a mosca vai até a carne e não que a mosca nasce da carne. E no grupo controle, a gente poderia ver que as moscas, elas sobrevoam a carne e que
depois que as moscas voam que as larvas começam a aparecer. Diferente de quando estamos no grupo experimental, que é o grupo fechado, e não aparece mosca, ele está fechado, não aparece larva. Então a conclusão que o Red ele chega é que a geração espontânea das larvas na carne ela não acontece. E que as moscas elas são a fonte da larva. Que não é a carne a fonte da larva, e sim as moscas. Bom, gente, agora falando de Leeuwenhoek. Ele fez descobertas em relação aos micro-organismos. Ele vivia ali no meio do século XVII e ele mesmo criou um microscópio e ele começou a observar os seres microscópicos. E eles deram o nome de micróbios, porque seriam seres pequenos demais para serem vistos a olho nu. E o povo que estava lá na abiogênese, eles não acreditavam que seria possível esses seres tão pequenos se reproduzissem, que eles pudessem se reproduzir. Então eles foram e falaram, esses seres aí microscópicos, eles são de geração espontânea. E a partir disso, eles foram fazer experimentos para comprovar essa teoria. E a gente começa com o Needham, que ele, em 1745, ele fez alguns experimentos com caldos nutritivos, e com esses caldos nutritivos, ele ferveu esses caldos, e ele observou, ele ferveu os caldos e selou os vidros, né, e ele observou a formação dos micro-organismos, e ele falou, pronto, micro-organismo, surgimento espontâneo, é isso. Só que, alguns anos depois, Spallanzani, ele veio e falou, nada a ver essa coisa de surgimento espontâneo, não. Ele refez os experimentos, porque ele disse que o Needham, ele não tinha eliminado todos os germes na hora que ele foi selar, então ele foi e fez de novo. Ele ferveu o caldo por mais tempo e selou hermeticamente. E impediu o surgimento dos micro-organismos. E o que ele concluiu, o Spallanzani? Ele defendeu que o ar continha germes e que a vida não surgia do nada. E isso ele antecipou as ideias do Pasteur. E bom, mesmo com o Spallanzani falando que a teoria da abiogênese, da formação a partir daquele caldo, estava totalmente errada, que o Needham fez coisa errada, a teoria do Needham ela foi mais forte, né? Porque na época a biogênese estava muito forte. E a partir daí, né, os argumentos do Spallanzani, ele falou que a vida não surgia do nada. E nisso, o Louis Pasteur, ele fez um novo experimento. Ele foi o experimento decisivo, foi basicamente o ponto final para a teoria da abiogênese. E, bom, ele pegou um frasco desse modelo aqui, que eles falam que é o frasco com pescoço de cisne, que tem esse tamanho, esse formato de S. E o que ele fez? Ele ferveu um caldo nutritivo também. Esses caldos nutritivos geralmente são caldo de galinha, caldo de frutas, legumes, essas coisas assim. É um caldo nutritivo mesmo. E ele colocou aqui, isso é como se fosse o caldo. E ele ferveu o caldo. Só que o vidro ele deixava ar entrar, né? Por conta desse pescoço de cisne. Só que ele não deixava a questão de poeiras e micro-organismos entrarem, né? E nenhum micro-organismo se desenvolveu. E veio a comprovação, né? Veio a conclusão de que o ar não gerava vida. Que a vida não gerava a partir do ar. Mas quando ele pegava esse mesmo frasco e meio que girava, ele permitia a entrada de poeira e aí sim a vida ela surgia. Isso mostrava que os micro-organismos eles vinham de outros micro-organismos. E foi assim que se consolidou a teoria da biogênese. Bom, agora falando desses três tópicos, eles estão tão
tudo relacionado aqui nesse vídeo, né? A panspermia cósmica é basicamente a hipótese de que a vida teria chegado na Terra a partir de micro-organismos transportados por meteoritos, poeira espacial. Não é necessariamente uma teoria que explica a origem da vida, mas ela interfere que, na verdade, ela transfere que a vida ela surgiu fora do planeta e foi meio que transportada para cá, né? E a partir disso vem o experimento do Miller-Urey, que é um experimento que fez a simulação da atmosfera da Terra primitiva. E bom, o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento que eles construíram um aparelho que recriava as condições da atmosfera primitiva. E eles colocavam água em uma parte do aparelho, do experimento, e eles conseguiram observar a formação de moléculas orgânicas, e foi aí que eles observaram a presença dos aminoácidos. Vou tentar explicar melhor como é que aconteceu esse experimento. Eles construíram um sistema fechado e nesse sistema tinha gases como amônia, metano, hidrogênio e a água. E nisso eles colocaram descargas elétricas nesse sistema para imitar os raios que tinham na atmosfera primitiva e seriam o que formaria a energia para ter reações químicas. E tinha um condensador nesse aparelho que era o lugar para fazer o ciclo da água, né? Evaporar, chover. Tipo, ele evaporava e a água condensava no cano e fazia como a chuva. E ele fez uma reação pré-biótica. E depois disso, eles passaram uma semana analisando essa reação que formou a sopa pré-biótica e mostrou os aminoácidos e que são os blocos de composição da proteína. E mostrou que a partir disso teria a possibilidade de formação de moléculas orgânicas a partir da matéria inorgânica. E bom, o que esse experimento ele quer dizer? Ele meio que mostra foi um dos primeiros experimentos que mostrou evidências para a teoria da abiogênese, né, que propõe que a vida pode ter surgido a partir de um processo químico simples. E a partir disso, o experimento ele serviu de base para muitos estudos sobre a origem da vida que tentavam entender os mecanismos e as condições para a formação das moléculas orgânicas e, eventualmente, da vida, né? E ele é considerado um marco na história para ter desempenhado um papel importante na origem da vida terrestre. E bom, ali embaixo a hipótese heterotrófica e autotrófica. Bom, a hipótese heterotrófica, ela sugere que os primeiros seres vivos que estavam aqui na Terra, eles eram heterotróficos e eles obtinham energia a partir de moléculas orgânicas do ambiente. E somente mais tarde teriam surgido os seres autotróficos capazes de produzir seu próprio alimento. E a teoria da hipótese autotrófica, ele sugere que os primeiros seres vivos, eles eram autotróficos, realizando quimiossíntese, né, que é a questão da própria produção de matéria orgânica, usando energia de reações químicas, como, por exemplo, a fotossíntese, né? E essa teoria, ela surgiu como a teoria ela surgiu como uma forma de dizer que se tinha como uma alternativa à escassez de nutrientes no ambiente primitivo. Bom, agora falando das teorias evolutivas, nós temos essas três principais, que é a teoria de Lamarck. Bom, a teoria de Lamarck ela tem dois principais focos, que é a lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso basicamente é você precisar de
se esforçar em relação a algo com o seu corpo, a partir desse esforço você vai desenvolver e você vai continuar com essa característica. Por exemplo, a girafa. O Lamarck ele acreditava que as girafas, se elas nascessem com um pescoço mais curto, elas começavam a esticá-los para conseguir alcançar as folhas, e alcançando as folhas, elas continuariam com aquele pescoço longo porque elas estariam se esforçando para isso. Tanto que elas passariam essa característica para as próximas gerações. Em relação ao darwinismo, o Darwin ele falava da seleção natural, onde os indivíduos, se eles tivessem as características mais vantajosas e adequadas para o ambiente, eles sobreviveriam e reproduziriam. Se eles reproduzindo, as próximas gerações viriam com essas mesmas características vantajosas. E também temos o neodarwinismo, que é a combinação da teoria de Darwin, da seleção natural, com a genética. Porque a teoria de Darwin ela tinha alguns furos e com a explicação genética conseguia ser explicada. E o que o neodarwinismo adiciona na teoria do Darwin adiciona os fatores genéticos da mutação e da recombinação. As mutações são alterações ao acaso no material genético. E podem ser tanto numéricas quanto estruturais. As alterações numéricas elas são causadas por problemas no pareamento no cromossomo durante a meiose. Então, o conjunto de cromossomos ele é afetado, gerando indivíduo com... Eles podem ser triploides, que é 3N, ou tetraploides, que é 4N. E essa alteração é a euplodia. Por exemplo, a síndrome de Down, porque você tem os 46 cromossomos, mais um no cromossomo 21. E podem ser mutações estruturais, que é quando o cromossomo ele quebra e esses pedaços do cromossomo ele pode se perder ou ele pode se juntar a outro cromossomo. Bom, agora a recombinação gênica. Ela é o processo que altera a combinação de genes em um cromossomo. E isso resulta em novas combinações genéticas. Como é que ela funciona? Tem várias formas dela acontecer. Tem o crossing over, que é o processo mais comum, que é quando cromossomos homólogos, que é um de cada progenitor, tipo um do pai e um da mãe, eles trocam o segmento de DNA. E essa troca ela vai gerar novos genes nos cromossomos e vai permitir que vai ser transmitido pro descendente. Tem a transposição, que são segmentos de DNA que podem se mover de um local para o outro no genoma, alterando a sequência dos genes. E tem a recombinação homóloga, que é a quebra e a religação dos cromossomos homólogos com a ajuda de enzimas específicas para gerar nova recombinação de genes. Bom, agora sobre a deriva gênica. Ela é mais fácil de ser explicada com um exemplo, tá? Imagina que você tem uma população de 10 seres. 9 são vermelho e 1 é azul. Se por algum motivo esse azul morre, a frequência do gene azul, que era de 5%, ele vai cair para 0. E só vai restar o gene vermelho. A eliminação desse gene azul, ele foi totalmente aleatório e não tem relação com o grau de adaptação do gene azul, entendeu? Então, basicamente, a deriva gênica, ela mostra que ela não tem relação com a seleção natural. Ela é mais uma questão de ter e não ter
o gene. Bom, agora falando da migração, né? Na migração, basicamente, temos duas populações, população A e população B. A população A, ela tem um alelo. A população B, ela tem o seu alelo. E, basicamente, quando ocorre esse processo de migração, acontece a alteração na frequência dos alelos de cada população. E essa frequência, ela insere a variação genética na população em qual estão sendo introduzidas. Se, por exemplo, um ser da população A vai para a população B, ele leva consigo as suas variações genéticas para essa nova população, para a população B. Enquanto, ao mesmo tempo, está sendo removido esse alelo da população A. E, bom, para finalizar essa parte da teoria evolutiva, nós temos a seleção natural, né? A seleção natural, ela atua meio que em um caminho oposto ao das mutações, porque a mutação, ela aumenta a variabilidade genética, enquanto a seleção natural, ela reduz, porque você está eliminando os seres que não são adaptáveis àquela região. Não tem as características certas para se adaptar. E a gente tem 3 tipos de seleção. Temos a seleção direcional, que ela beneficia uma das formas extremas de determinada característica. E como exemplo, a gente tem a pesca de salmão, que não necessariamente de salmão, mas a pesca no geral, que você vai pescando muito os peixes grandes, os maiores, né? E diminui a quantidade desses na população, ficando a população predominantemente pequena, os peixes menores. Também acontece isso com as bactérias, quando elas ficam resistentes aos antibióticos, né? Bom, o segundo tipo é a seleção disruptiva, que beneficia 2 tipos extremos de fenótipos. Enquanto os fenótipos médios, eles são meio... é o pessoal que vai morrer, entendeu? É como se, por exemplo, a gente tem uma população de pássaros com 3 tipos de bico: grande, médio e pequeno. Os pássaros com bico grande e com bico pequeno vão ser favorecidos nesse tipo de seleção. Mas os de bico médio, eles vão acabar morrendo, porque eles não são adaptados para essa situação, basicamente falando. E por último tem a seleção estabilizadora, que é mais ou menos o contrário da disruptiva, que ele seleciona, essa seleção, ela deixa os indivíduos de fenótipo médio e vai eliminar os de forma extrema. Então, os indivíduos com características intermediárias, eles vão ser favorecidos nessas. Então, os indivíduos com essas características, eles têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir. Como exemplo desse, a gente pode falar os bebês. Que os bebês que têm entre 3 quilos e 5 quilos, eles geralmente são os bebês que têm mais chance de sobreviver. Se o bebê, na hora que ele nasce, ele tem um peso muito abaixo de 3 quilos, ele pode não sobreviver. No mesmo caso, se ele tiver um peso acima de 5 quilos, muito acima de 5 quilos, pode dificultar na hora do trabalho do parto e acabar falecendo. Bom, gente, esse é o último tópico do vídeo, são as evidências da evolução. E são descobertas de várias áreas que elas ajudam a sustentar a teoria da evolução, que é a anatomia comparativa, homogeneidade molecular e o registro fóssil. Bom, a anatomia comparativa, ela é a questão de analisar mesmo e comparar a anatomia dos organismos contemporâneos e ancestrais, e também os embriões, para oferecer uma perspectiva sobre a semelhança e diferença entre essas estruturas corporais. E ela também ajuda a determinar o grau de parentesco evolutivo entre as espécies.
E dependendo do que está sendo comparado, né, elas pode ser essas 3 classificações, de ser uma estrutura homóloga, análoga ou vestigial. Bom, começando com as estruturas homólogas. E bom, as estruturas homólogas, elas são aquelas que apresentam a mesma origem evolutiva e a estrutura básica, mas que podem ter função diferente em diferente espécie. É a estrutura que foi herdada de um ancestral em comum, e é isso que demonstra o parentesco entre esses organismos. É como, por exemplo, o braço do homem, a pata do gato, a batana de uma baleia, a asa do morcego. Por exemplo, esses são ossos pentadáctilos. Pentadáctilos, eu acho que é assim que fala. Que são, por exemplo, é como o ligamento, né, dos ossos, que todos possuem essa mesma estrutura, do rádio, das falanges. É a mesma estrutura do nosso braço, é a mesma estrutura da barbatana da baleia. Essa vibe, tô entendendo? Agora, em relação à estrutura análoga, é o órgão de espécie diferente que tem a mesma função, mas que não compartilham um ancestral. Um exemplo disso a gente pode falar as asas. A asa de ave e de inseto. Por exemplo, a asa de um pássaro tem a mesma função da asa de uma borboleta, mas não significa que eles tenham o mesmo ancestral. Beleza? Agora, em relação às estruturas vestigiais. As estruturas vestigiais, elas são estruturas anatômicas que elas estão presentes, mas elas que não têm a mesma funcionalidade nos organismos modernos. E a presença dessas estruturas, elas mostram que pelos ancestrais era utilizado, mas que agora não é tão útil. Isso mostra uma ancestralidade compartilhada, né? Um exemplo disso são as asas para as aves que não são voadoras, os dentes cisos, o apêndice, o cóccix, o osso do cóccix, né, que é o final da nossa coluna, que era o rabo, né? E bom, uma coisa que eu falei, né, que você pode avaliar na anatomia comparativa a questão do embrião e tem a embriologia comparativa. Eu até não coloquei no quadro, né, mas você pode analisar um embrião tanto de uma lagartixa e de um humano, e você vai perceber que até certo ponto é muito parecido. O embrião de uma galinha e de um porco mostra que existe um ancestral em comum. A homogeneidade molecular. Ela envolve a comparação da frequência, presença, ausência, sequência de bases nitrogenadas, genes, cromossomos, aminoácidos, proteínas e genomas completos. E, bom, identificando as semelhanças e diferenças, você consegue reconhecer os conjuntos de genes que foram conservados que determinam a característica. Quanto menor a diferença genética de duas espécies em relação a outras, mais elas estão relacionadas. Agora, os fósseis, o último tópico do vídeo, gente. Os fósseis, eles são os vestígios e as marcas preservadas de vidas do passado, né? São aqueles ossos, o âmbar, pode ser um rastro, né? Uma pegada, pode ser um ser petrificado, aqueles moldes que a gente vê das conchas, assim, sabe? E, bom, é uma forma de mostrar que
houve um passado. E o que seria o fóssil de transição? Esses fósseis de transição são a questão de espécies que foram fossilizadas e que apresentam características em comum com seus descendentes atuais. E eles apresentam semelhança na forma com várias espécies. E assim pode ser usado para achar um ancestral em comum. E com isso a gente pode fazer uma conclusão, né, de que o fóssil ele meio que ajuda a indicar a distância evolutiva e o parentesco através dessas datações que a gente encontra com o fóssil. E bom, gente, é isso. Bom, gente, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal que durante a semana vão sair mais vídeos de explicação de matérias do ensino médio. É isso. Muito obrigada. Fui.